Com toda certeza, na região onde você mora, você já deve ter visto uma plaquinha mais ou menos assim: traga o seu amor de volta em 3 dias. Isso é bastante comum, não é verdade? De fato, relacionamentos é uma questão bastante complexa em nós, seres humanos, e nós somos biologicamente programados para nos relacionar com outras pessoas. O problema é que, além de toda a complexidade que envolve o relacionamento, existe algo que dói muito dentro de nós quando nós rompemos um relacionamento. Muito diferente de trazer o seu amor de volta em 3 dias e fazer qualquer tipo de amarração, bruxaria, feitiçaria. Nesse vídeo eu vou ensinar 3 passos simples para você voltar com o seu ex. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, se você estiver aí bastante machucado por um término de relacionamento, vem comigo depois da vinheta. Olá, o meu nome é Manuel Augusto, eu sou especialista em transformação emocional e ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. E para isso, eu trabalho com mais de 12 abordagens terapêuticas diferentes e acabei desenvolvendo os meus próprios métodos, ou seja, a forma como eu englobei todas essas técnicas para ajudar realmente as pessoas a conquistarem os seus sonhos, liberando os seus bloqueios, as suas angústias, enfim. E nesse vídeo aqui, eu não vou dizer para você como nós vamos trazer o seu amor de volta em 3 dias, essas plaquinhas que você vê espalhadas aí pela cidade. Muito pelo contrário, eu vou te ensinar, dá só uma olhadinha nisso. Então, eu vou te ensinar como voltar com o seu ex em 3 passos simples e muito diferente de qualquer coisa de feitiçaria, bruxaria, amarração. Eu vou te ensinar 3 passos bastante simples para que você tenha uma possibilidade aí, abra uma janela se você quer realmente voltar com o seu ex, tá? Mas antes a gente precisa entender várias coisas, então eu vou te explicar muitas coisas para que você realmente compreenda, para que essa técnica que eu vou te ensinar funcione e você principalmente entenda o que está acontecendo com você. O primeiro ponto aqui que eu quero esclarecer é o seguinte, né? Um término de relacionamento, ele desencadeia várias sensações, reações e emoções dentro de nós. Bom, pelo menos da maioria das pessoas, né? Porque tem pessoas que dizem que nem sente, né? Ela, na verdade, só está dissociada de suas emoções. Nós somos seres biológicos programados para realmente nos conectarmos a outras pessoas. O problema é que no meio disso tem muitas emoções e coisas que vão acontecendo na nossa vida que dificultam bastante esse processo, principalmente em um nível inconsciente. Mas quando a gente termina um relacionamento, dentro de nós são desengatilhadas emoções do passado, ou seja, todas as situações e traumas de abandono, de solidão, de rejeição, elas vêm à tona como um vulcão entrando em erupção. E como são muitas emoções de uma vez só, você provavelmente não dá conta disso e fique bastante mal. Tem muitas pessoas que até entram em depressão após términos de relacionamento. Outras pessoas tentam suicídio, enfim, a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso para que você realmente entenda algo. Porque se você quer voltar com o seu ex, claro que vocês terminaram. E se vocês terminaram, deve ter tido algum motivo, não é verdade? Você precisa, primeiro passo, analisar o porquê que vocês terminaram, o que vinha acontecendo no relacionamento de vocês. Nenhum relacionamento está a 1000 maravilhas hoje e amanhã a pessoa decide: não quero mais estar com você, namorar com você, casar com você, estar junto com você, ok? Realmente, essa pessoa ela pode dar vários sinais do que está acontecendo, ou vocês virem em um conflito constante, ou algo estar acontecendo, de repente essa pessoa tem um amante, de repente algo aconteceu. Porque senão vocês não teriam terminado esse relacionamento, não é? Então realmente você precisa, o primeiro passo é fazer uma autoanálise.
né? Você pode pôr no papel ali o que vem acontecendo, o que vinha acontecendo no nosso relacionamento. Porque esse relacionamento está desgastado. O que eu vou te ensinar para você voltar com o seu ex, se você não fizer e não tiver clareza de todo esse processo que eu estou explicando para você, você provavelmente vai voltar e vai terminar de novo, tá? Eu tenho uma opinião assim, as pessoas que chegam na nossa vida, e é claro que você não precisa acreditar nisso, tá bom? Mas as pessoas que passam pela nossa vida, existe um aprendizado ali. É muito fácil nós delegarmos responsabilidades para outras pessoas, culparmos outras pessoas. É muito fácil se fazer de vítima na vida, como se a culpa do que acontece comigo não fosse minha. A pessoa me traiu, então a culpa não é minha. Bom, eu já gravei um outro vídeo falando sobre traição, então não vou adentrar muito esse mérito aqui. Mas se você não estiver consciente, se você não tiver clareza dos seus próprios processos, o que é que você faz, você realmente, né, pode até nem voltar com essa pessoa, mas pode entrar em um outro relacionamento e experimentar de novo as mesmas sensações, as mesmas situações e ir reforçando aí padrões negativos dentro de você e ter um histórico bastante difícil de relacionamentos, né? O famoso dedo podre aí, o que não dá certo com ninguém. Então é muito importante. O relacionamento estava desgastado. Por que ele estava desgastado? O que vinha acontecendo? Faltou conversa? Então você precisa, num próximo relacionamento, não é? Ou se volta, ter mais conversa com essa pessoa. Você precisa ter, de fato, essa clareza do que estava acontecendo. Antes de você, aqui embaixo desse vídeo, comentar culpando a pessoa, isso não vai adiantar nada, porque você está falando de outra pessoa. Você precisa falar de você e vamos partir do pressuposto que você queira voltar com o seu ex, né? Eu atendo muitas pessoas que quando rompem um relacionamento chegam no meu consultório realmente desesperadas, né? E muitas pessoas ficam em alguns momentos com muita raiva de si mesmo, porque elas dizem o seguinte: eu cheguei a me humilhar para esta pessoa e ela não voltou comigo. Quanto mais eu me humilhava, mais eu cedia aquilo, mais a pessoa pisava em mim. Então, por que a gente chega a fazer coisas absurdas quando um relacionamento termina? Por que algumas pessoas, né, ameaçam, se você não estiver comigo, eu vou me matar, tá? Então, eu vou aqui apontar algumas coisas para você ter mais clareza, porque relacionamento, de fato, é um tema bastante complexo, tá? Então, vamos supor que o relacionamento esteja ruim. Vou escrever aqui, um relacionamento ruim. Certo? Mesmo que esse relacionamento esteja ruim, quando ele termina, muitas pessoas tentam voltar, né? Embora o relacionamento esteja ruim, algo que você precisa entender, dentro de nós existe algo chamado escala de prioridade, seja de objetivos, seja de tarefas que você tenha que fazer, seja uma escala de prioridade, de valores, de emoções, tá bom? Então eu vou contar para você alguns aspectos que a nossa mente tem, que você precisa saber. Por que pessoas que mesmo quando o relacionamento estava ruim, as pessoas se sentiam mal, as pessoas se sentiam humilhadas, as pessoas se sentiam maltratadas, né? E claro que existem outros exemplos, mas eu tô dando esse exemplo aqui. Por que quando termina elas tentam voltar? Porque aqui estava ruim. Aqui estava difícil. Mas lembra que eu falei? Quando um relacionamento termina, algo é desengatilhado dentro de nós. Então, aqueles traumas, aquelas lembranças inconscientes de solidão, de rejeição, de estar sozinho, elas vêm à tona de uma vez só. Esse vulcão entrou em erupção. Então, aqui eu vou pôr até em outra cor. Então, vem para a pessoa uma dor muito grande, ou seja, esta dor é muito maior do que isso. E para não sentir esta dor, seja da solidão, seja o medo de ficar sozinho, seja um desespero por não saber o que vai fazer da vida, a pessoa tenta desesperadamente voltar com um relacionamento, porque é melhor aquele relacionamento ruim, aquela pessoa que de repente me traía e ela mesma terminou o relacionamento comigo e ainda assim eu insisto em voltar,
ok? Ou qualquer outra situação que seja. Vamos supor assim, haviam brigas, aquela pessoa me humilhava e mesmo ela terminando, eu me humilho ainda mais para ela e quero voltar, por mais que uma parte de mim se arrependa. Então, isso aqui vai ajudar muito você não brigar mais com você mesmo. Claro que se você continuar nesse padrão, você continua num padrão destrutivo. Mas por quê? Porque existe uma dor subjacente, existe uma dor maior que foi desengatilhada, que ela é muito maior do que essa daqui. Então é melhor ter um relacionamento do que sentir essa dor. Por isso que as pessoas se humilham, por isso que as pessoas elas realmente permitem que os parceiros façam o que eles fazem. Por isso que quando um relacionamento termina, é extremamente doloroso. Imagina, pensa sempre, lembra que esse vulcão entrou em erupção. Uma outra coisa que eu preciso esclarecer para você é o seguinte: quando esse relacionamento terminou, esse vulcão entrou em erupção, existem muitas coisas inconscientes que foram desengatilhadas, tá? Então vamos supor assim, ó, pegamos um arquivo, abrimos uma gaveta e nessa gaveta tem vários fichários, tá? Cada fichário é uma situação de rejeição, de se sentir sozinho, de medo de perder as pessoas, enfim. Então, quando o relacionamento termina, abriu o arquivo inteiro, certo? E só que todos esses sentimentos, a maioria deles são inconscientes, tá? E você projeta na pessoa como se a pessoa fosse responsável por toda a sua dor. E não é, existem vários fichários, existem vários arquivos aqui, né? Folhas dentro desse arquivo que vem aí desde, por exemplo, do útero da sua mãe, tá? Então eu vou contar uma história e isso vai ficar muito mais claro para você. Então eu tô atendendo aquela pessoa que ela tentou se cortar, ela tentou se matar porque terminou um relacionamento. Quando ela estava dentro do relacionamento, o relacionamento não estava aquelas coisas. E ela se submetia a muitas situações dentro desse relacionamento, ela não se sentia amada, ela sentia que ela era humilhada, mas enfim, ela estava lá com a pessoa. E aquela pessoa decidiu romper esse relacionamento. Foi como se fosse o fim da vida, a morte para essa pessoa. Ela não conseguiu dormir mais, ela entrou numa depressão profunda, inclusive tentou suicídio e ficou até internada, certo? Se você for conversar com essa pessoa, ela vai falar que se ela voltar com o relacionamento, tudo está tranquilo e esclarecido dentro dela. Mas é claro que o que foi despertado são muitas dores. Porque não estava tranquilo antes, por que vai ficar tranquilo agora? Né? Mas lembra que esta dor é menor do que esta dor. E o seu sistema tenta proteger você de entrar nessa dor mais profunda. Então aqui pelo menos é ruim, mas você vai levando. Aqui é desesperador, tá? Nada que vai matar você. Se você fizer uma boa terapia, você vai conseguir processando isso, mas eu vou falar isso mais pra frente. Então essa pessoa, a gente começou a fazer um trabalho terapêutico e tudo era devido ao namorado que terminou com ela. Então ela não tinha mais autoestima, ela se sentia uma porcaria, ela não se sentia bonita, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. E a gente começou a fazer um trabalho na terapia. Então a gente foi descobrindo ao longo da história dela que, por exemplo, esta pessoa perdeu um dos pais muito cedo. Certo? E então ela já tinha um medo enorme da despedida, de perder pessoas. Então aquele trauma de ter perdido o pai muito cedo não está na consciência dessa pessoa. E quando o relacionamento termina, isso é desengatilhado lá dentro do cérebro emocional. Então vem aquela dor de ter perdido o pai, a dor de ter perdido um cachorrinho e várias outras dores similares, inconscientes, vêm com uma força total. E parece que o motivo dessa dor é esta pessoa. Por isso que muitas vezes eu fico obsessivamente atrás dessa pessoa, porque eu quero um alívio para aquela dor que eu não estou conseguindo dar conta, sim? E a gente continuou explorando a história dessa pessoa e ela descobriu que muito precocemente, ou seja, lá dentro do útero da mãe, ela perdeu um irmão gêmeo. E eu trabalho com psicologia pré-perinatal, isso é bastante comum acontecer ou seja, antes mesmo de nascer, essa pessoa já teve que enfrentar um luto. Você pode imaginar que a pessoa, antes de nascer, as células dela, o sistema nervoso dela carrega aquela dor daquele luto. Não vou me aprofundar muito nisso, mas é só um esboço para você entender um panorama mais completo, tá? Então, todas essas dores, esse medo absurdo de perder as pessoas,
foi o que na verdade, o que é desengatilhado quando se termina um relacionamento. Foi ali no caso dela, que parece que é a pessoa. Então, é muito mais fácil, a mente fica procurando saídas para lidar com aquela dor absurda. E a única saída que a mente encontra é ficar obsessivamente atrás da pessoa. A pessoa nem consegue raciocinar muito, porque ela não vai se lembrar que antes ela estava no relacionamento, mas no fundo ela não estava feliz. Algo estava acontecendo. Lembra o primeiro passo que eu falei pra você? Que você tem que ter clareza do porquê o seu relacionamento terminou? Se você voltar, você acha que vai ser diferente? Olha, acompanhando as pessoas em terapia, muitos casos, assim, para dizer a grande maioria dos casos que termina e volta, em algum momento rompe de novo. Mas isso pode ser bom, já vou te explicar. E principalmente aqueles casos, termina, volta, termina, volta, termina, volta. Eu tinha uma amiga, vou te contar esse caso que é bastante interessante para ilustrar isso. Eu tinha uma amiga numa época que eu fazia aula de dança e era bastante engraçado a gente observar de fora ela com o namorado dela. Então a cada semana eles estavam uma semana juntos, uma semana separados, uma semana juntos, uma semana separados. E falavam assim, mas é claro que esse relacionamento não vai dar certo. Parece um gato e um rato, né, brigando. Aí de repente eles pararam de brigar, eles casaram e o casamento foi tranquilo e muitas pessoas, nossa, agora eles se acertaram. E esse casamento durou aí os seus 2 anos e meio e depois eles se separaram. Então aqui entra um outro pedaço que eu falei pra você. Ninguém entra na nossa vida que não seja por um propósito. Por que eu tô falando isso? Porque se eu não acreditasse nisso, eu não ia ensinar um exercício para você para voltar com o seu ex. Porque de repente você tenha que passar mais um trajeto, mais um pedacinho de história, mais um aprendizado com essa pessoa, seja lá o tempo que for. Porque de repente pode durar, vocês voltam, dura 6 meses e nesses 6 meses é uma maravilha, depois volta tudo de novo, né? Porque dos dois foi desengatilhado a perda, então o medo de perder, por exemplo, quando vocês voltam diferente, mas com o tempo volta todo aquele piloto automático e aqueles problemas antigos. Pode ser que dure 5 meses, pode ser que dure 1 ano, pode ser que dure 10 anos, pode ser que dure a vida inteira. Claro que vai ser bem mais difícil, mas sempre tem exceções, não é verdade? A gente tá, na verdade aqui eu quero te ajudar a compreender, como eu disse, um panorama mais completo antes de te ensinar esse exercício, porque agora, se você está procurando isso aqui, se você acabou de terminar com esse, você quer voltar com aquela pessoa, você muito provavelmente algo foi desengatilhado dentro de você e você não está dando conta disso daqui. Então, o seu sistema emocional, o seu sistema nervoso, enfim, a sua parte que processa a emoção, ela está sobrecarregada. O seu cérebro obsessivamente vai procurar por uma válvula de escape, certo? E de repente, a válvula de escape que o seu cérebro encontra, a única solução seja voltar com essa pessoa. Isso sem contar pessoas que terminaram relacionamentos, a outra pessoa não quer mais e anos depois e já estão em outro relacionamento ainda pensando naquele relacionamento que elas terminaram, como se a pessoa fosse o amor da vida. Leve isso com você e você pode dar um monte de joinha negativo aí, você não tá dando pra mim, você tá dando pra sua própria vida. Se a pessoa fosse o amor da sua vida, vocês estariam juntos e de forma harmônica, tá bom? Então, e também esse amor da vida é um aprendizado mútuo que vocês precisam ter. Não depende só de uma pessoa, não é só amor. Precisa de muita clareza, comunicação, enfim. Então você começou a entender aqui tudo o que pode acontecer quando você termina um relacionamento, tá? E às vezes a gente termina relacionamentos e a gente decide, eu não quero mais essa pessoa porque isso eu não aceito. Por mais que exista um impulso de querer voltar, eu tenho clareza do que aconteceu. Por que vai ser diferente agora, né? Eu vou falar que a pessoa vai mudar, eu vou mudar, então de repente eu pisei na bola com a pessoa e ela terminou comigo e agora eu vou mudar só porque a gente terminou. E pode durar um tempo, porque o medo de perder de repente ele é bem grande e eu vou querer mudar. Só que com o tempo os padrões antigos vão dar o ar da graça e eles vão voltar, tá bom? Então de novo, por que eu tô ensinando isso pra você? Porque eu acredito que as pessoas que entram na nossa vida têm um propósito. E se existe algum aprendizado a mais que vocês precisem passar juntos ainda, esse exercício com certeza vai ajudar bastante vocês a se unir. E se não tem mais nenhum aprendizado, simplesmente não vai acontecer.
Houve uma vez que eu estava num grupo de pessoas e a filha de uma amiga estava muito tristonha. E ela realmente tinha terminado com o namorado e me perguntou se eu não podia ajudar ela de alguma forma. Eu perguntei, o que você quer? Ela falou assim, eu quero de verdade voltar com o meu ex-namorado. Eu falei assim, ó, eu vou te ensinar 3 passos bastante simples, ok? Vou te explicar umas coisinhas antes, que é mais ou menos o que eu expliquei aqui pra você. E falei assim, e você vai fazer isso e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Então eu vou contar a experiência dela depois que eu te ensinar essa técnica, tá? Então vamos lá? Então vamos lá que eu vou te ensinar esses 3 passos simples, tá ok? Primeiro passo, você chega, o teto é o céu, tá? Então você tem que estar em um lugar aberto, onde não exista nada sobre a sua cabeça que não seja o céu, seja de dia ou de noite, tá? Então o céu é o teto. Você respira fundo, tipo umas 10 vezes, bem fundo, inspira e solta bem calmamente e vai colocando uma intenção no seu coração de realmente voltar se for para o bem do casal, tá? Passo 2, você vai mentalizar a pessoa e você vai dizer com convicção o nome completo dessa pessoa. Então falar em voz alta o nome da pessoa, uma vez apenas, tá bom? E o passo número 3, né, essa intenção de voltar se for para o bem do casal. Então você tem que ter uma intenção e fazer um pedido para o universo mais ou menos assim. Eu estou lá a céu aberto, seja de dia ou de noite, encontrei lá de repente um gramado, né, um céu lindo em cima de mim. Eu respiro algumas vezes profundamente, umas 10 vezes para me centrar, para me acalmar, ok? Vou mentalizando a pessoa e aí eu digo assim, eu falo o nome da pessoa em voz alta, fulano Beltrano da Silva, universo, se for para o nosso bem e o nosso crescimento, que esta pessoa, né, você fala o nome da pessoa, volte à minha vida. E se não for, ok, que eu tenha um sinal e isso realmente cada um tome o seu caminho, tá? Então são esses os 3 passos simples para você voltar com seu ex. Não precisa fazer amarração, não precisa fazer nada disso, porque se você tiver uma real intenção e se vocês tiverem algo a aprenderem juntos ainda, com certeza isso aqui vai dar certo. Lembra aquela menina, filha da minha amiga que eu falei, que eu ensinei ela a fazer isso? Eu já ensinei várias pessoas a fazerem isso. No dia seguinte, na escola, ela viu o ex-namorado com outra menina. Então ela teve uma resposta do universo, que é, acabou, entre vocês acabou, deu aqui. E ela entendeu isso, porque o universo vai te trazer a resposta. Agora, eu já encontrei pessoas que, lembra que eu falei que aquela dor, ela é muito grande, que não aceitavam aquele sinal, porque tem muita gente que quer ver o que quer ver. Por quê? Porque tá doendo lá dentro. Então isso vai depender bastante de você. Não adianta você refazer isso aqui 1000 vezes, não é que você fez errado, não é que você disse a palavra errada, não. O que vale é a intenção no coração. Mas de repente a dor seja tão grande aí dentro de você que você não aceite. Você inventou e criou um pergaminho de desculpas que você só vai ser feliz junto com essa pessoa, que você não está aceitando isso, tá? Então você vai aguardar por 3 dias, ver o que acontece, tá bom? E aí você volta e comenta aqui abaixo do vídeo. Ah, não aconteceu nada. Poxa, se a pessoa não te procurou, se a pessoa não voltou, esse é um sinal, ok? Só que é claro, se você estiver movido por aquela dor, você vai falar, isso aqui é bobagem, né? Isso aqui não serve, porque você colocou na sua cabeça que você vai ter que voltar. Lembra que eu falei que você estava sendo movido por uma dor? Então é por isso que eu me antecipei. Mas com certeza, eu já falei com pessoas que voltaram, né? E aí volta quanto tempo? O tempo que vocês precisarem. E vai que é a vida toda, não é? Vai depender muito de vocês também, mas vocês vão ter que alinhar o que estava errado, porque senão esse relacionamento vai continuar da mesma forma. Faça as mesmas coisas, tenha os mesmos resultados, tá bom? Então ficou bastante claro aqui, são 3 passos muito simples. Você precisa entender muito o seu estado emocional. Se você está procurando uma pílula mágica, se você colocou na cabeça que aquela pessoa vai gostar de você e você só vai ser feliz com ela, enfim, você está num lugar bastante difícil, você está num labirinto aí dentro de você e eu sugiro você procurar ajuda profissional, tá bom?
faz esses passos simples, volta aqui para comentar o que aconteceu nesse vídeo ou o que deixou de acontecer. Será que você vai estar com os olhos abertos e realmente receptivo ao que o universo vai trazer para você? Ou você vai trazer uma imposição ao universo que tem que ser do seu jeito, porque uma dor lá dentro de você está conduzindo você? Infelizmente, o universo não funciona assim. E aí é claro que você pode fazer uma amarração dessas de 3 dias aí, enfim. E será que isso realmente dá certo? Você faz algo que você não queira, né? Quando alguém tenta te convencer de algo que você não queira, isso dá certo? Então é uma reflexão que você talvez tenha que fazer. Relacionamentos estão muito ligados dentro de nós por situações traumáticas que nós passamos, né? Isso influencia nos nossos relacionamentos de uma forma positiva, de uma forma negativa, geralmente traumas de uma forma negativa. O seu sistema familiar. Então tem um caso até que eu vou deixar aqui para você ver, que é a história da Tami. A Tami é uma menina linda e ela não conseguia um relacionamento saudável na vida dela, ainda que ela fosse inteligente, que ela fosse uma pessoa legal, que ela fosse uma menina muito bonita, ela encontrava relacionamentos destrutivos e ela encontrou a resposta, depois de se cansar em buscar fora dela, encontrou a resposta em sentimentos mal resolvidos, por exemplo, com um membro da família dela. Mas eu vou deixar você ouvir a história da Tami. Sou a Tami, tenho 28 anos. Atualmente eu cuido da minha filhinha Vitória, tem 1 ano e 4 meses. O ano que vem eu pretendo retomar minha faculdade de psicologia. Eu estava numa fase da minha vida me sentindo muito perdida. Estava num trabalho que não estava me fazendo feliz, não estava realizada. Queria muito iniciar a faculdade, me encontrar realmente e não estava conseguindo. Eu havia me relacionado com algumas pessoas que não me fizeram bem. E eu não entendia por que eu sempre me envolvia novamente com alguém que não me fazia bem, mas também não conseguia sair dessa relação. Isso também foi uma coisa que eu sempre me perguntei o porquê que acontecia repetidamente na minha vida. Porque eu sempre me considerei uma pessoa legal, inteligente, companheira. Eu acho que assim, eu tinha tudo para encontrar alguém que também tivesse essas qualidades e eu simplesmente não encontrava e não conseguia atrair isso para a minha vida. Quando eu cheguei para dar início no meu processo, no Metamorfose, foi muito surpreendente para mim, porque me veio uma história do meu pai, né? A relação que eu não tive com o meu pai, muito forte. E durante toda a minha vida eu nunca aceitei meu pai, eu sempre falava que não fazia diferença na minha vida, não ter meu pai, tudo da boca pra fora, né? Depois que eu descobri o quanto o meu pai, a falta que o meu pai me fez impactava na minha vida. Em relacionamentos amorosos principalmente, hoje eu consigo olhar e ver o quanto isso me prejudicou, me fez mal naquela época, porque hoje eu consigo ver que eu atraía homens para minha vida que tinham alguns comportamentos iguais ao do meu pai, né, com a minha mãe, ou até na vida, assim. Essa experiência do Metamorfose foi muito marcante para mim. Eu me lembro que eu costumava falar para as pessoas durante toda a minha vida que eu nunca entraria com meu pai na igreja, porque ele não havia sido presente, não havia sido o pai que eu queria, na verdade. Eu já estava me relacionando com uma pessoa e a nossa relação era boa, mas algo não conectava a gente de verdade, assim, parecia que faltava alguma coisa e não fluía do jeito que eu esperava ou que eu queria. Quando eu fiz o treinamento, algumas semanas depois, eu senti uma diferença imensa na nossa relação. O sentimento que eu tinha é de que, assim, ele conseguia me enxergar, ele conseguia me ver do jeito que eu realmente era. E antes disso era tudo muito confuso, não era legal. E essa pessoa hoje é meu marido, a gente se casou há 2 semanas, mais ou menos, e o meu pai estava no meu casamento. Foi uma das cenas e dos momentos mais especiais da minha vida,
porque a relação que eu tenho com ele hoje é muito boa, é uma relação que eu sinto paz. É impressionante, hoje realmente eu vejo meu pai como outra pessoa, não é mais a mesma. E graças a Deus, assim, eu sou muito grata por ter encontrado esse caminho de poder enxergar ele desse jeito, poder honrar, respeitar e amar ele do jeito que tem que ser. Duas palavras que definem o meu relacionamento hoje com meu pai são respeito e carinho. E são duas coisas que alguns anos atrás eu acharia que seria impossível sentir por ele, porque era um vazio muito grande. Quando as pessoas perguntavam o que eu sentia, qual era o sentimento que eu tinha pelo meu pai, era de vazio. Não era nem bom nem ruim. E hoje eu entendo o porquê desse sentimento. Estou numa fase da minha vida que realmente eu sou muito, muito, muito grata por poder enxergar e sentir tudo isso por ele. E a gente ter essa relação diferente, né? E tudo isso me trazer tantas coisas boas. Hoje eu tenho uma vida muito boa com meu marido. A gente tem uma filha, a gente é muito feliz. Então, se você está me vendo, está me assistindo, não é por acaso. Depois de todas as experiências que eu tive com os processos e os trabalhos do Manuel, eu tive mudanças na minha vida que foram assim transformadoras, né? Hoje eu tenho uma vida maravilhosa e eu tenho certeza que se eu não tivesse dado início a esses processos, eu estaria no mesmo lugar que eu estava ou bem pior. Eu nunca vi ninguém trabalhando do jeito que ele trabalha, realmente é bem diferente e tem um efeito muito transformador e muito rápido na nossa vida, pelo menos na minha. Eu sou uma prova viva disso, porque hoje minha vida está caminhando cada vez melhor e mudou assim de uma forma que eu nem imaginava, nem esperava que fosse melhorar tanto. Então eu convido a você a se conhecer, a participar dessas experiências com o Manuel, porque realmente são transformadoras. Ele consegue nos ajudar, ele consegue nos direcionar de uma forma muito bonita. Assim, é um trabalho realmente muito bonito, muito respeitoso com cada pessoa. Então, permita-se vivenciar e se conhecer. Eu acredito que nada é por acaso. E você? Era isso que eu tinha para compartilhar. Um beijo no seu coração. É realmente incrível, não é verdade? Então fica aqui o meu convite para você, se você realmente quiser começar a transformar a sua história e aquelas dores inconscientes. Se você fizer isso aqui e der certo, ótimo, passem o tempo que o universo dedicou a vocês juntos, mas se você realmente quer encontrar relacionamentos saudáveis, não aguenta mais o que está acontecendo com você, não sabe o que fazer, muito provavelmente o que está acontecendo com você é inconsciente. E o treinamento Metamorfose, que é um dos meus métodos, que é uma vivência imersiva, que eu condensei mais de 12 abordagens terapêuticas e nós iremos trabalhar as raízes dos seus problemas para que você tenha a mesma história feliz, um final feliz como a Tami. Ela teve um casamento dos sonhos, mas antes disso ela teve que observar, olhar, transformar, se dar conta de muitos padrões negativos e emoções que existiam dentro dela que ela não fazia a menor ideia, porque eram inconscientes, tá? Então volta aqui nesse vídeo, me conta o que aconteceu. Claro que você pode dar um like aí, você pode ficar bastante bravo comigo. Eu sei que se você fizer isso, você só está sendo motivado por essa dor muito profunda, porque essa dor tenta se defender, mas acusar outras pessoas, ficar bravo, não vai realmente te ajudar em nada. Então eu tentei explicar aqui para trazer essa clareza para você e com essa técnica
técnica é bastante possível, né, essa pessoa de repente chegar na sua vida de novo, ou você ter a resposta, como eu disse, daquela menina que viu o ex-namorado com uma outra pessoa e para ela foi o suficiente. Claro que doeu. Ela foi procurar uma boa terapia para lidar com aqueles sentimentos, né, e de quebra aí ela pôde encontrar vários aspectos também conscientes e pôde limpar para que os próximos pudessem ser mais saudáveis. E é claro que tem pessoas que eu já ensinei a fazer aqueles 3 passos que não queriam acreditar no que estavam vendo, porque estavam sendo motivadas pela dor. O medo de perder, o medo de estar sozinho, realmente ele pode ser bastante grande e cegar a sua percepção, a sua clareza, tá ok? Mas em algum momento você vai ter que ter clareza se você não quer continuar sofrendo. Então fica aqui o meu convite para você, para vir junto com a gente participar do treinamento Metamorfose. Na descrição desse vídeo você vai ter mais detalhes de como funciona essa imersão terapêutica intensiva, tá ok? Que são 3 dias onde eu condensei as 12 abordagens que eu sou especialista e desenvolvi o meu método imersivo e terapêutico de uma forma muito profunda, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha para que outras pessoas possam ver, tá ok? Espero o seu comentário aqui embaixo e eu encerro esse vídeo com as minhas 2 frases clássicas. Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Mais uma vez, aqui é o Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse e eu te vejo na próxima.